Graças a Deus, estamos de volta aí com o programa Jesus, a Solução. Meu abraço é Emerson, Diácono Emerson também ligadinho conosco, nos acompanhando aí, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vai compartilhando aí o programa, vai levando aí para outras pessoas, né? Daqui a pouquinho aí a mensagem da Palavra de Deus, né? Pastor Laudelino já está chegando aí então com a Palavra de Deus, né? Então vou ficando por aqui, o Pastor Laudelino chega aí então com a mensagem do Senhor Jesus. Continua ligado. A paz, amados, aqui é o pastor Laudelino. Já ouvimos hinos muito bonitos e agora nós vamos trazer aqui uma palavra para o teu coração, que está aqui no livro de João, no capítulo 10. Livro de João, no capítulo 10, diz a palavra de Deus: o bom pastor. Na verdade vos digo, aquele que entra pela porta do curral das ovelhas não sobe, por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este é o porteiro e abre as ovelhas, e ouve a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas a seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele tinha dito. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, amados, aqui a palavra de Deus está nos ensinando, Jesus nos ensinando, que ele é a porta, não é, amados? E aqui tem algo muito importante que as pessoas, os discípulos, eles não conseguiram entender o que Jesus tinha dito, o que Jesus tinha falado. Então, no verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, amados em Cristo Jesus, amados e amigos em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus tornou a dizer porque eles não entenderam. Então, essa paciência que o Senhor Jesus tem conosco, quando nós ouvimos a palavra de Deus e não conseguimos entender, o Espírito Santo, Jesus, através do Espírito Santo que está na terra, ele vai repetir aquela palavra no nosso coração, primeiramente no nosso ouvido, depois no nosso coração, até nós entender. Porque a paciência de Deus, a paciência de Jesus, a paciência do Espírito Santo, ela não tem fim, não é, amados? Então, por isso no verso 7, tornou-lhe, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, nós somos da Igreja Pentecostal Jesus Cristo Fonte de Água Viva, e o nosso endereço é na rua Gessi Fonseca, número 122, né? Aqui pertinho ali do clube, ali no ginásio Formiguinha. E nós temos cultos nas quintas-feiras, sempre das 7h30 às 9h. Também temos culto nos sábados, nos domingos, sempre das 7h30 às 9h. E no domingo de manhã nós temos
a escola bíblica. Temos a oração às 8h30 e a partir das 9h temos a escola bíblica que vem de São Paulo, lá da sede. Você está convidado, né, para ouvir a palavra de Deus, o ensino na escola bíblica. Então, continuando aqui nesta mensagem, onde Jesus está contando esta parábola para nós, uma coisa que a gente deve sempre pensar. Jesus, ele disse, quando ele caminhava na terra, ele disse: eu sou a verdade. Então, quando Jesus desenvolve uma parábola ou algum assunto, ele vai clarear uma verdade, uma outra verdade. Jesus nunca inventou uma coisa. Tudo que Jesus fala, quando ele diz um certo homem, aquele homem existiu. Quando ele fala um certo rei, aquele rei existiu. Porque Jesus, ele clareia uma verdade, uma outra verdade, né? E por isso que ele disse que ele é a verdade. Então aqui Jesus, ele diz para nós nesta parábola: na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então Jesus, ele está dizendo para nós nesta palavra que ele é o único pastor. Existem outros pastores na terra, eu sou um deles, existem outros, mas o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus. Nas suas horas mais difíceis, é Ele que vai te socorrer. Que só Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Só Ele. Entende? Só Ele tem essa característica, né? Só Ele tem este poder. E Ele diz aqui para nós, né? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo seu nome, e as suas ovelhas e traz para fora. Jesus está dizendo que as ovelhinhas, quem são as ovelhas? São aquelas pessoas, homem, mulher, criança, que já servem a Jesus. E aqueles que ainda vão aceitar Ele como Salvador, Ele chama de ovelhas, não é? E ele usou essa expressão, ele usou essa maneira, usando as ovelhas, porque na época que ele caminhou na terra, que ele viveu na terra, isso era muito normal lá em Israel, a criação de ovelhas. E hoje, em muitas partes do mundo, ainda existe a criação de ovelha, mesmo no Brasil, não é? A ovelha é um animal muito manso, né? A ovelha é um animal muito manso, muito dependente do homem. A ovelha, se ela for beber a água e a água estiver suja, ela não bebe. Ela vai esperar a sujeira descer, a água ficar calma para ela tomar. Então Jesus usou o exemplo da ovelha, porque todos nós, seres humanos, nós somos dependentes de Jesus. Nós dependemos dele. Nós, quando caminhava na terra, nós ia seguindo o caminho, e esse caminho ia levar nós para o inferno. E Jesus entrou nesse caminho e fez a obra maravilhosa dele para nos salvar e nos livrou do inferno. Não é? Então, lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é Ele que pode te dar a vida eterna. Você pode imaginar viver no céu, nas regiões celestes, onde lá nem noite haverá, diz a palavra. Imagine você morar num lugar onde é sempre dia, né?
Então a palavra de Deus diz que nessa cidade que nós vamos morar, as portas não se fecharão, porque lá não haverá noite, né? Onde lá nem noite haverá, diz a palavra. Imagine você morar num lugar onde é sempre dia. Então Jesus, ele está te oferecendo a salvação. Basta você entregar a sua vida para Ele. Basta você ouvir a palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 10 e no verso 17, está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Esta é uma receita do livro santo, uma receita que não falha. Se você ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vai entrar no seu ouvido pela palavra, e ele vai descer juntas e medulas, e vai até a divisão da tua alma e do teu espírito, e lá ele vai testificar do pecado, da justiça e do juízo. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Então, Jesus, ele continua dizendo para nós nesta noite: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, Jesus, ele continua dizendo para nós nesta noite: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isto, Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele havia dito. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus, quando ele caminhava na terra, certa vez, algumas vezes ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então, Jesus estava explicando para nós que ele é a porta. Quando Jacó estava indo para a casa do seu tio Labão, e ele pegou uma pedra e usou como travesseiro, e ali ele teve um sonho, e neste sonho Deus mostrou para ele uma escada, e essa escada, os anjos subiam e desciam por esta escada. E quando ele acordou, ele lembrou do sonho e disse que essa escada estava na porta do céu. E ele disse: essa escada não é outra coisa senão a porta do céu. Então a porta do céu é o Senhor Jesus. Ele é único. Ele é o único caminho para você chegar no céu. Não existe muitos caminhos, só existe um. E este caminho é o Senhor Jesus. Então a porta do céu é o Senhor Jesus.